os que estão online, né, os que verão depois essa apresentação, né? Esse é um esforço conjunto do grupo de trabalho que se coloca, né, que é o GT de aposentados, Seguridade Social Aposentados, e do jurídico, né, que é um GT também, é um grupo de trabalho do Andes, é um setor do Andes considerável aí, que lida com todas as questões que surgem, não só da carreira, né, mas da educação em geral. Nesse momento, nós fizemos um convite especificamente para tratar de alguns aspectos da aposentadoria. E aí, só relembrando que nós já tivemos um trabalho muito forte durante 2019, antes e logo em seguida a reforma da Previdência. Vocês devem se lembrar que foram várias tentativas de reformar a Previdência contra gosto dos trabalhadores e que, diante desse quadro, muitas intervenções foram feitas. E o que restou legado aí para os trabalhadores do futuro, né, os em atividade ainda, assim considerados, foi um quadro um pouco mais drástico do que os anteriores, né? Mas hoje a gente está para falar de algumas possibilidades de equiparação, algumas possibilidades de ganho, e não lamentar aí a reforma da Previdência que já nos foi imposta, né? Primeiramente, um aspecto da reforma da Previdência que é importante a gente suscitar aqui, que está sendo retrabalhado, rediscutido, não sei se depois vão ter oportunidade de falar novamente a respeito disso, mas é que o Andes já fez uma intervenção via bancada parlamentar junto ao Congresso Nacional, através de um projeto de lei, para a retirada de um aspecto dessa reforma, que foi a contribuição extraordinária em desfavor dos aposentados também. Quer dizer, a reforma da Previdência, a última, ela nos colocou uma outra peça, né? Toda vez que o sistema previdenciário tiver um déficit significativo, então cria-se um gatilho automático, uma contribuição extraordinária porque vocês já contribuem, mesmo depois de aposentados, para saldar aí a dívida do sistema, né? O prejuízo do sistema, como discute-se em outras esferas, né? Não na nossa. Na verdade, a previdência é necessária, a gente sabe disso. Então, esse projeto de lei é para tratar da retirada desse dispositivo que atuaria, ou pode ainda atuar, em prejuízo dos aposentados. Além disso, discute-se também a retirada da própria contribuição previdenciária dos aposentados, porque essa contribuição ela é injusta, né, para quem já contribuiu a vida toda. Então, esse é um primeiro aspecto, está no plano político e jurídico. O segundo aspecto, que aí é motivado pela comunicação que a gente fez, né, a cartinha que eu imagino que a maioria recebeu, se não todos, fora os pareceres que foram postados ao longo do mês na página das PUV, aí, graças ao nosso árduo trabalho aí da comunicação, que a gente já deixa o agradecimento, são dois aspectos. O primeiro é para a gente tratar, de forma geral, que não existe a possibilidade, desde a reforma previdenciária de 2003, a 41 de 2003, a emenda, de se fazer uma equiparação dos aposentados com servidores na ativa conforme a tabela de vencimento. O que eu quero dizer com isso? Quando a tabela de vencimento por políticas governamentais ela muda e criam-se níveis, o aposentado que já pertencia a outra tabela, né, que aposentou com outra base remuneratória, ele fica congelado àquela situação para sempre. Isso que foi instituído lá em 2003. Entretanto, o que se legou ali deixou como legado daquela reforma, é que os aposentados têm como critério de paridade exclusivamente a possibilidade de receber os mesmos reajustes quando aplicados linearmente ao pessoal da ativa. Então isso a gente já sabe. Mas aí o que tem aí de detalhe que é importante a gente tratar? Posteriormente, a segunda, né, a penúltima reforma da Previdência, foi criado aí a lei da carreira, né, teve umas evoluções, a lei 12772 de 2012, e ela teve reedições posteriores. A lei 12772, ela trouxe duas situações de transição.
que nós já intervimos sobre essas situações no passado, mas ainda perduram seus efeitos. A primeira situação, e aí eu já entro aqui no slide, trazendo a lei da carreira, né, 12672, que regula o plano de carreira e cargos do magistério. A primeira situação está lá descrita no artigo 35 da lei. Eu não sei se deve estar pouco visível, mas eu acredito que vai ser mais adequado, até pela questão da multimídia aí, quando isso se tornar a gravação que vai ser colocada lá no YouTube. Então, só vamos trabalhar com a memória hoje, deixa um pouco o visual de lado. Mas o artigo 35 da 12672, ele traz ali para a gente o seguinte: na transição entre tabelas, então a tabela de vencimento do PUC-RCE, RS, aliás, que era a tabela anterior, a 2012, ela dizia que o professor ia até a classe de associado e lá como associado ficava, né? Na transição para após 2012, a regra criada foi a seguinte: o professor que estivesse associado da carreira anterior, ele seria reposicionado, observando alguns critérios. E o critério é bem simples, é o título de doutorado. Se o título de doutor foi concedido e aquele professor que estava associado, ele tivesse 17 anos, o mínimo, de fruição desse título, ele seria posicionado como associado nível 2. Então, se a pessoa estava lá como associado nível 1, viraria associado nível 2. Esse reposicionamento deveria ter sido feito. Então, o nosso esforço aqui é comunicar e pedir para que vocês avaliem, se os aposentados à época, né? Se isso foi feito ou não. A princípio, inclusive porque o artigo 35 ele fala que isso é uma regra de transição para os que estavam em atividade. Então, certamente, os aposentados, a gente entende que não tiveram essa possibilidade de equiparação. E aí precisam contar com esforço jurídico, com apoio jurídico para chegar a essa situação, né? Ser corrigida. Ao professor que tivesse no mínimo 19 anos o título de doutor, tivesse posicionado como associado, ele iria para o nível 3 da classe. 21 anos, iria para o nível 4. Então, esse reposicionamento teria que ser feito pela própria instituição. E aí, por que a gente divulga? A gente não sabe se foi feito. E não sabendo, é importante que vocês observem no contra-cheque, né? Principalmente quem é dessa época, quem se aposentou antes de 2012, para entender se o que está hoje no seu contra-cheque corresponde à realidade. O que a gente também tem que esclarecer, porque às vezes surgem algumas dúvidas no decorrer desses comunicados, alguns até ligaram para a gente no atendimento jurídico, é que quem já é associado ou quem aposentou num nível maior não consegue aí, não vai ter benefício nenhum nessa equiparação. Então isso é para quem teve prejuízo. E aí, contando com o título de doutor, conseguiria galgar o nível superior ao que estava colocado na tabela anterior. Então é isso. Esse é o primeiro aspecto de equiparação possível, decorrente da lei da carreira, para os profissionais do magistério superior. Dito isso, eu vou entrar agora num outro aspecto da carreira, que é o pessoal EBTT. Pode sim. Aqui. Luiz Fontes, Departamento de Solos. Parece que é muito simples, mas creio que possa ter ocorrido a outros a dúvida. Falou muito do associado. E quem era professor titular, então, nesse período aí, não tem nenhum ajuste para fazer? Como que é? Para os titulares com doutorado. Professora Ângela. Cal, você colocou, não é o meu caso, mas eu acho que pode ser o caso de muitos que estão aqui hoje, que aquela questão do associado que a gente teria que consultar os nossos contra-cheques. Essa é uma consulta
complicada, porque nos nossos contra-cheques não vem se eu sou associado 1, 2, 3, 4 titular, só vem que você é aposentado. Quando você entra, por exemplo, no site da UFV, você não consegue verificar lá qual que seria a remuneração de associado do 1, 2 ou 3 ou 4, e talvez essa também fosse uma dificuldade para os aposentados, fazer essa verificação. Então, a gente continua no vazio. Eu não sei se seria, talvez, até o caso da própria Aspuv disponibilizar essa tabela remuneratória, hoje, ou naquela época, ou hoje, qual que é o valor do associado 1, até, começando até desde lá de baixo, adjunto, 1, 2, 3, 4, associado, titular, etc. José Euclides, do Departamento de Economia Rural, que quando eu aposentei, ainda não tinha ocorrido essa reforma que criou o professor associado. Então, a gente fechava em adjunto 4 para depois ir eventualmente para titular direto, né? Não existia associado. Esse caso, então, não se contempla em situação nenhuma. Tem alguma possibilidade, algum tipo de equiparação para esse caso? Mais alguém? Então vamos lá, Cal. Bom, respondendo de forma sucinta, é claro que a gente pode também delongar um pouco mais depois nos atendimentos jurídicos, né, particularmente ali, se for necessário, né? A pergunta do professor Luiz Fontes sobre a questão do nível titular. De fato, a lei diz exatamente isso, né? O professor associado, ele é reposicionado quando satisfeito esses requisitos, que é a obtenção do título de doutor durante esses interstícios que eu informei. E aí ele ainda acrescenta, né, que o reposicionamento desse artigo não se aplica aos servidores que já se encontram no respectivo nível ou nível superior ao que faria jus, ou seja, no caso titular, não teria como contemplar nesse aspecto dessa regra de transição. A gente já recebeu aqui na nossa assessoria alguns questionamentos em relação a uma inversão na tabela remuneratória, que seria a RT, aí vocês vão me corrigir se eu estiver enganado, mas o vencimento básico tem subido e a RT tem caído. Isso eu já ouvi, já constatei. É pequena coisa, mas tem tido essa inversão, mas entretanto, né, o que acontece? Mesmo com essa modificação na composição remuneratória, a remuneração nominalmente considerada, ela tem se mantido ascendente. Eu estou falando de poder de compra, né? Eu estou falando de manutenção do valor, né? Aliás, perdão, da moeda nominalmente ali na tabela, né? Então, o servidor ganhava 22.500, aí passou a 22.800, um exemplo. Mas quando ele observa ali, a RT caiu, isso aconteceu de 2019 para cá, a RT caiu, o vencimento básico subiu. Isso é um critério político, mas juridicamente não há o que se fazer, né? Mesmo que a RT caia para os próximos anos, o vencimento básico aumente, o que o judiciário avalia é que a remuneração, de forma global, é que não pode ser inferior, que não pode ser reduzida. Então, ao titular, né, aos titulares, o que a gente sempre avalia é que o foco da política, da disputa, né, está em tentar sempre batalhar pelo reajuste linear, batalhar por essas mudanças, né, mais amplas possíveis. Em relação à pergunta da professora Ângela, é bastante pertinente, né, que a gente coloque lá no site depois a tabela de correlação. A UFV não disponibiliza, acho que por algum entendimento interno. Eles disponibilizam todas as tabelas salariais, dá para fazer a consulta, mas na hora de bater ali o nível, no contra-cheque ele vem codificado, né? 601, 602, 603, 604. Então, o 5 é que corresponde à classe e o nível, né? A classe é 5, acho que
vou chutar aqui, eu acho que é adjunto, e o 6, a classe 6, é associado. Mas se eu estiver enganado, depois a gente vai colocar a tabela direitinho, é isso mesmo? E a tabela vai dar para vocês fazerem esse comparativo direto. A última questão, o professor José Euclides, ele sugere que, acho que ele está posicionado como adjunto 4, é isso, professor? Isso, posicionado antes de aposentar, e que aí se não teria algo a se equiparar. Infelizmente, o artigo 35 ele traz categoricamente, né? O professor posicionado como associado será reposicionado satisfeito os seguintes requisitos. Então, ele também fala de que esse reposicionamento seria tratado conforme uma tabela de correlação. Então, o adjunto ele ficou congelado mesmo nessa regra de transição. Depois eu vou fazer uma reavaliação em cima dessa dúvida. Sim, o senhor aposentou quando? 2003. Talvez foi por uma modificação intermediária antes da de 2012. Mas eu vou fazer essa consideração e aí eu coloco lá no anexo, no parecer. Tá bom? Então, em relação ao magistério superior e a questão do artigo 35, por hora, está encerrado. Eu vou passar para a próxima. Que essa última greve que a gente teve, inclusive houve uma polêmica se aposentado tinha ou não ia à Assembleia, se votava ou não votava. Aposentado é sindicalizado, precisa de ir, precisa de participar, precisa de votar. Um dos pontos da greve era a discussão sobre carreira, e um dos pontos que a gente discute é exatamente isso que o professor levantou. Existem inúmeras situações da UFV que a pessoa aposentou como adjunto, 4 era o nível máximo, né? E logo em seguida mudou a carreira, criou a classe associada e agora de titular, né? Que você chega até titular, não é mais por aquele concurso, né? E uma das propostas que a gente está discutindo e que a gente quer a abertura da mesa de negociação com o governo é exatamente para discutir a proposta de carreira que a gente aprovou durante a nossa greve e que o sindicato está propondo, que inclusive vai ter um CONAD agora para discutir isso, é exatamente nesse sentido, é recuperar essas perdas históricas de pessoas históricas que fizeram a UFV, que deram a vida pela UFV e que tem gente que depois de 5 meses mudou a carreira e está nesse prejuízo até hoje. Então, foi só mesmo uma questão de esclarecimento, né? Essa discussão está em pauta, e é uma luta, uma demanda da gente, da ASPUV e do Sindicato Nacional. Ok, então, continuando, a segunda parte aqui da apresentação é dedicada ao pessoal que aposentou na carreira EBTT, né, ensino básico, técnico tecnológico. Então, lá na legislação que recriou e reconstruiu a carreira em 2012, tem o artigo 18, e o artigo 18 diz dessa forma, vou preferir ler a exata expressão, né? No caso dos ocupantes de cargos da carreira do magistério do ensino básico técnico tecnológico para fins de percepção da RT, será considerada a equivalência da titulação exigida com reconhecimento de saberes e competências, RSC. E aí o RSC ele vem explicando 3 níveis, que é o 1, 2 e o 3, conforme pontuação, conforme os trabalhos foram desenvolvidos, e a titulação que o professor detinha no contexto ali em que ele está buscando esse reconhecimento. A questão toda do artigo 18, e isso já foi abordado, e a ASPUV até já fez uma ação coletiva a respeito, mas a gente percebe que tem outros servidores que ainda não, ou por desconhecimento à época, ou por algum outro motivo, não tomaram ciência do seu direito, é que essa lei foi editada em 2012. Naquele contexto, a expressão aqui, ela traduz com clareza que não se incluiu o aposentado. Então, quem estava em atividade pôde fazer esse enquadramento através do RSC, logrou êxito e seguiu carreira adiante. Agora, quem já tinha aposentado antes da criação aqui desse dispositivo, ficou
numa situação em que não poderia pedir nada mais e ficou lá com o aspecto que teria congelado a carreira. E aí o que as ADs fizeram desde 2013, outras 2018, outras mais adiante? Aqui no caso da Aspuv, nós entramos com ação coletiva e depois entramos também com ações individuais, para quem procurou à época, cujo objetivo era garantir a aplicação do RSC para quem já tinha aposentado. Mas não a aplicação automática, né? Que o professor pudesse fazer o requerimento na instituição, na UFV, e ser avaliado em toda a sua carreira, todo o seu currículo, conforme os comprovantes que pudesse apresentar. De imediato, as instituições federais, como a lei aqui não dispunha para aposentados, a falta da expressão ela é determinante no direito administrativo, então as instituições negavam, né, administrativamente. E o professor tinha que entrar na justiça e assim foi feito. Ingressando na justiça, o pedido nosso aqui da Aspuv, a ação coletiva, foi aceito em primeira instância. Falta ainda julgar em segunda instância. E aí lá se vão pelo menos quase 10 anos da edição dessa lei e quantos prejuízos a gente está amargando já por falta de análise interna e progressão, enfim, na carreira, né? Mas, de toda forma, o que a gente quer aqui é alertar que existe a possibilidade, para quem não ingressou na ação coletiva, que pode ser feito agora individualmente, mesmo depois de tantos anos já da edição da lei, e que na justiça já se reconheceu a necessidade da UFV, né, em casos concretos, avaliar a trajetória daquele professor aposentado até a data da sua aposentadoria. Ou seja, o professor aposentou antes da criação da lei, aposentou em 2011, vamos supor. Mas até 2011 ele teve uma produção ampla nos quesitos de produção que tem, eu vou falar mais adiante. E só falta ele comprovar, então. Então ele vai entrar com requerimento administrativo e fazer prova daquilo que ele realizou em termos das atividades que são previstas e que pontuam, e com isso ele vai poder ter acesso a essa equiparação, RSC 2 ou 3, aí depende do nível em que o professor parou. Tem alguns colegas da área BTT que já fizeram esse procedimento, porque já haviam feito o processo judicial, inclusive, lá em meados de 2018, mas só teve resultado hoje, só teve resultado em 2023 ou 2022. E aí ficou um tempo sem receber retroativo. E a UFV não reconhece a verba retroativa. Então eu entrei com um pedido judicial em 2018, mas só reconhece a partir do pedido administrativo. Isso é uma outra defasagem que a gente vai ter que atuar judicialmente também. Porque se eu já manifestei o interesse de ter avaliado a minha situação em 2018 e a banca de avaliação, quando cai aqui para a UFV cumprir a decisão judicial, ela atesta ainda mais, ela atesta geralmente que eu cumpri os requisitos em 2000, em 90 e pouco. Então, existe aí um retroativo considerável para se avaliar, para se obter. Então, é esse aspecto. Aí eu vou folhear aqui um pouco mais adiante, só para exemplificar, mas eu acho que vai ficar bem pequeno, vou ter que colocar depois numa edição. Então, desconsidera que eu estou folheando aqui, eu vou ler para vocês. Depois que a ação judicial, né, de quem tem o direito, né, for reconhecida, a gente vai para um requerimento muito simples, que é feito junto à CPPD, a Comissão de Avaliação específica para isso. Depois a pessoa coloca um sumário, né, um itinerário de formação, a titulação que a pessoa obteve durante a atividade, até antes de aposentar, e um formulário padrão que tem um barema, né, que tem todos os requisitos e as pontuações possíveis. E aí, vamos ver, agora já está aparecendo aqui. Vou ler de forma sucinta aqui. A diretriz 1 para RSC1. Experiência na área de formação ou atuação docente anterior ao ingresso na instituição. Aí tem várias situações aqui que podem ser pontuadas. Diretriz 2, curso de capacitação na área de interesse institucional. Diretriz 3, atuação nos diversos níveis e modalidades de educação. Diretriz 4, atuação em comissões e representações institucionais. Diretriz 6, participação em processos seletivos em bancas de avaliação acadêmica. A diretriz 8, outras graduações na área de interesse, além daquela que o habilita, isso só o RSC1, isso já pontua, e o somatório entre todas essas situações pode fazer o aposentado lograr o êxito do RSC3.
Isso é um considerável aumento salarial, mesmo depois de aposentado, né? Aí aqui já no RC2, diretriz 1, orientação de corpo discente, atividades de ensino, pesquisa e extensão. Diretriz 2, participação e desenvolvimento de protótipos. Diretriz 3, participação em núcleos, grupos de trabalho e oficinas institucionais. A diretriz 5, participação e desenvolvimento de projetos. 6, participação na organização de eventos científicos, tecnológicos, esportivos e outros. Outras pós-graduações, lato sensu, na área de interesse. Aí o RC3, desenvolvimento, produção e transferência de tecnologia, desenvolvimento de pesquisa e aplicações de métodos e tecnologias educacionais, desenvolvimento de pesquisa e atividades de extensão, atuação em projetos ou atividades em parceria com outras instituições, atuação em atividades de assistência técnica nacional ou internacional, outras pós-graduações e, stricto sensu, produção acadêmica ou tecnológica. Então, aí com isso, eu pus aqui um modelinho também, né? Depois vem a banca avaliadora, eu dei um recorte para não expor, né, o processo de ninguém, mas enfim. Aí vem a pontuação, né? Cada membro que está na banca avaliadora se posiciona, pontua e coloca lá, o RC do docente foi atingido em tal data. Aí depois vem aqui, inclusive existe um sistema integrado de monitoramento para isso. A lei mesmo ela define que tem que ter um banco de dados dos avaliadores possíveis, né? E o Ministério da Educação faz esse controle. E aqui tem a listagem dos avaliados, banca avaliadora, logo abaixo, ao final da página. Eu só omiti os avaliadores porque não é do nosso interesse agora saber, né? Mas eles são os responsáveis por fazer a avaliação de quem ingressar com pedido administrativo. A instituição, inclusive, tem que nomear, estava em vias de nomear novamente a comissão que vai fazer essas avaliações dos que ingressarem a partir de então. E aqui é um exemplo de ato, né? Posteriormente, a avaliação pela banca, vem um ato específico, né, pontuando, com somatório dos 3 RSC, se for o caso, e posicionando na data. Nesse caso aqui, o servidor, né, o aposentado, ingressou com processo de 2018, ingressou com pedido administrativo, depois do êxito processual, judicial, em dezembro de 2023, ou seja, só conseguiu obter bem recentemente, né, o seu direito. E isso ainda cabe discussão, porque se ele manifestou interesse em 2018, judicialmente, deveria se considerar um retroativo aí. E isso, a gente tem já essa perspectiva, inclusive com a nossa ação coletiva, que só aguarda mesmo julgamento em segunda instância. É isso. Quer dizer, não é possível se equiparar conforme essas tabelas salariais vão evoluindo e mudando, criando mais níveis, a menos que seja fruto da luta política sindical, que a gente consiga cravar na legislação dispositivos que digam expressamente, ou pelo menos suscitem a dúvida, né, jurídica, judicial, para o futuro, de que aquela situação do servidor em ativa se equipara a uma situação similar ao aposentado. Quando isso acontece, a gente consegue judicializar, consegue alguns ganhos. Mas fora os ganhos judiciais, a participação de vocês na construção, na edição da legislação que rege a carreira, pode e deve aí gerar ganhos também para, né, os que estão aposentados. Tá bom? É isso então. Não sei se eu delonguei muito, mas eu agradeço. Luiz Fontes, novamente. Eu quero inicialmente cumprimentar toda a equipe da ASPUV e louvar a iniciativa, o trabalho, né? Terminamos uma greve recente e um esforço muito grande. E é fundamental essa abnegação que existe. Cumprimento o Edilton em especial, que lá em 1990 foi meu tesoureiro, já faz tempo, e ainda está hoje aí na luta. Cumprimento com muito, muito respeito a todos vocês que estão na frente. E é importante demais esse trabalho, evidente, a gente aposenta, se afasta, né, obviamente, por uma série de razões. Mas eu queria deixar, assim, eu tenho uma preocupação, inclusive teve aposentado que não pôde vir hoje por causa de ir fora de Viçosa para consulta médica, me pediu que viesse também. Mas assim, para mim, preto no branco, o que significa hoje? Eu vou falar dos meus pares, né, os titulares. O que significa hoje? Se eu pegar o meu valor no contra-cheque, se eu comparar com o da ativa de titular, a gente está perdendo.
Não sei. Então, é uma sugestão que eu faço das PUF, já foi até citado isso aqui subliminarmente, que colocasse assim, olha, hoje, pode colocar exemplo concreto, né? Pega de cada departamento titular, obviamente não precisa pôr o nome, mas um titular, eu sou, né, como vários aqui do concurso de 92, então foi o último, o primeiro concurso que teve depois do grande represamento, né? Logo depois do RJU. E hoje, um titular nessas condições tem um prolabore, né, de uma remuneração de aposentado de tanto. O da ativa tem tanto. Quanto que seria isso? Com o corpo jurídico que tem aqui, com os estagiários e servidores, é fácil levantar isso para o coletivo. Eu entendo que é uma informação muito interessante para quem está lá, no outro lado, da ativa e especialmente os aposentados, obviamente. Uma sugestão e um pedido que eu deixo. Obrigado. Mais alguém? Luiz, se você me permite, eu vou complementar a sua sugestão, porque aí eu acho que não é só de titular. Talvez, né, além daquela tabela, coloca, porque assim, quando você aposenta, você perde, por exemplo, vale alimentação. Hoje acho que está R$1.000. Então, às vezes a pessoa acha que estou recebendo menos, mas tem isso. Né? Então, talvez fosse um professor hoje da ativa. Né? O que é que a gente recebe? Né? Que é salário, o salário básico, RT e titulação. Né? Então, colocar desde o adjunto, 1, 2, 3, 4 associado, fazendo essa equiparação. Quanto é o da ativa e quanto é o do aposentado, porque, inclusive, aí a gente vai ter noção se nós, porque o certo seria a gente estar recebendo a mesma coisa, nós, que aposentamos antes de 2012, depois de 2012, acho que essa equiparação não existe mais, estou certa, Cal? Aposentado. Não é aposentadoria, não. É entrada na UFV. É data de entrada. Os que entraram, que depois de 2012, não é aposentadoria, não. São os que entraram depois de 2012. Tá? Estão fora dessa equiparação. E aí, só para complementar, né, isso é interessante porque uma das ganhos, digamos assim, da greve, né, foi o aumento nessa titulação. A partir de, não sei se janeiro ou fevereiro, alguns níveis terão, coisa pequena, mas vai ter. E isso rebate, né, se a gente tem um aumento no salário básico e o aumento na titulação, isso rebate no nosso salário total. A princípio, foi colocado que vai ser equiparado, mas existe questionamentos se realmente isso vai acontecer. Então, nós precisamos de ficar atento a isso, porque se não acontecer, a gente vai precisar de judicializar, inclusive isso. Né? Eu me aposentei tem 1 ano e pouquinho, eu não sei a pessoa que está no mesmo nível meu, quanto que ela recebe a titulação, o salário básico, a gente sabe que é igual para todo mundo, não tem jeito. O nosso maior gargalo é na titulação, então eu acho que não é nada complexo, é fácil, né? O que o Luiz falou, não precisa de colocar nome, né? Só mesmo uma tabelinha, mas pegando desde o adjunto, porque nós temos muitos professores que aposentaram como adjunto, porque ainda não pegaram a reforma da Previdência de carreira que incluiu o associado. Mais alguém? Então, Cal. Pronto? Aqui. É só para trazer outros assuntos aqui, né? Na verdade, falar um pouco mais da questão do jurídico e da atuação aí em prol dos recém-aposentados, né? Recém-aposentado ainda tem direito e bastante coisa para rever, porque pelo menos que a gente conversa aqui nos atendimentos jurídicos, não são poucos os professores que dedicaram a vida inteira na carreira, na produção científica, e acabaram esquecendo de olhar para a própria evolução, se estava certo, se não estava,
né, se terminou a carreira com todos os direitos ou não, se usufruiu férias, se não. Então, diante desse quadro, a gente também tem feito esse pente fino, né? A gente conversa com cada aposentado, pelo menos dos últimos 5 anos, que aposentou nos últimos 5 anos, né? Porque é o prazo prescricional também para a gente rever certos direitos da ativa, a maioria deles. Então, eu gostaria de deixar isso claro para vocês, né? Além do tema que a gente debateu aqui hoje, tem outras questões possíveis de serem analisadas. O profissional que aposentou recentemente, ele tem que avaliar se a sua progressão, promoção, caso não tenha sido no último nível, né? E mesmo que tenha sido, ela ocorreu no tempo adequado, que pode haver questões de retroativas a serem analisadas, verbas que ficaram perdidas em relação à progressão e promoção, ou o próprio nível que ficou atrasado, porque não requereu no tempo, ou porque a pontuação, a comissão avaliou de forma errada. Então, isso é possível ser revisto, mesmo depois da aposentadoria, considerando aí os últimos 5 anos, claro. Férias prêmio, vocês devem conhecer, esse é um tema muito já batido, né? E acho que cada vez menos incidente, porque as férias prêmio foram retiradas da legislação na década de 90, especificamente 96, mas muitos servidores não usufruíram e aí vem a possibilidade de ter indenização. Agora, um assunto também que a gente tem levantado são as férias regulamentares. Muitos se aposentam e deixaram férias para trás, seja porque estavam em treinamento, seja porque a UFV não pagava, ou deixou de pedir, pelo simples fato de deixar de pedir. Existe uma norma interna, ela vem do Ministério, você passou 2 anos da data de aquisição das férias, não pediu, perdeu. E aí você tem que pedir a indenização na justiça, porque senão fica um direito seu para trás. Além dessa questão de férias regulamentares, o abono de permanência. Quem recebeu o abono de permanência até antes de aposentar, certamente boa parte dos servidores que desejavam e geralmente ficam mais tempo do que quando eles implementam as condições para aposentar, continuam em atividade. Esses servidores, até os últimos 5 anos, conseguem aí um reflexo do abono de permanência em 13º e férias. Isso também foi uma ação da Aspuv, em 2020 ou 2021, salvo engano, e que está até hoje aí em voga, esperando a resolução definitiva, que vai ser positiva, e que vai abarcar um conjunto muito amplo de aposentados e de gente da ativa, né? Aí vai depender de cada um, da situação de cada um. Tem outras questões também, na época da Previdência, da reforma da Previdência, 2019, além de toda a luta que eu sei que todos fizeram, porque o debate foi nacional, foi amplo, foi forte, necessário. Posteriormente, a nossa perda, né, nossa derrota, que o texto que foi imposto na reforma gerou grandes prejuízos, nós ajuizamos algumas ações para tentar reverter tanto alguns aspectos da reforma, quanto a incidência, a majoração da alíquota de contribuição previdenciária. Aí nós tivemos êxito parcial em proteger alguns, né, um conjunto considerável de aposentados que tiveram aí a majoração dessa contribuição previdenciária. Mas ainda está pendente de julgamento na segunda instância e aí vai por mais tempo. Bom, a gente tem várias tentativas, né, de analisar e defender e reduzir as perdas, mas realmente a principal arma que vocês têm é a organização de vocês enquanto categoria, enquanto classe, porque a perda efetiva, a perda maior a gente evita com o texto da lei positivando ali o que vocês têm a ganhar, e isso só com mobilização. Mas no aspecto menor, mas ainda assim justificado, né, necessário também da nossa luta, a luta jurídica está aí para trazer algumas reparações. Para finalizar aqui, também tem uma questão que a gente tem avaliado, que é a transição do plano B. Creio que a maioria dos aposentados hoje tem relação com agros e com a transição do plano B para o plano CD. Isso é um aspecto da previdência complementar, mas foi gerado um fundo, né, esse fundo foi repartido, vou sintetizar bastante minha fala aqui, e nessa repartição, houve uma dedução muito abrupta de algumas situações. Eu vou colocar uma para ser bem simbólico aqui. Quem tinha EMAAD junto ao Agros teve um desconto acima do adequado, acima do que é legal. E aí o fundo que recebeu, já recebeu defasado.
fora a defasagem própria da negociação que houve, que gerou aí um parcelamento indefinido, dizer assim, e com ponderações de juros e atualização monetária. Então, a gente também está intervindo, só que isso a gente está numa fase ainda mais experimental de debater algumas perdas dessa transição do plano B para o plano CD. Temos ajuizados ações, se tiver êxito, tiver novidades, a gente vai comunicar via pasta da comunicação no site e no boletim. Ok? É isso. Ah, desculpa. Ah, do PASEP falo com todo prazer. Acho que a posição de advogado sindical, e a posição não é só minha, é dentro do Andes, é em outros coletivos da CNTE, vou ampliar bastante aqui, porque é bastante forte a posição. A nossa posição tem que ser de responsabilidade com vocês. E aí, por que eu digo isso? O PASEP é um debate no Brasil que já vem lá da década de 90 para frente. Já existe jurisprudência sobre o PASEP consolidada há pelo menos 15 anos. E o montante de ações judiciais no Brasil nos dá a entender que a jurisprudência e as construções que existem, né, de estratégia jurídica, elas levam à perda dessa ação. Eu estou sendo bem categórico aqui em afirmar que a ação do PASEP ela reflete na possibilidade de perda, porque a gente faz uma análise hoje de que é devido, sim, uma atualização monetária lá do PASEP, de 1988, com a sucessão de diversos planos econômicos e a ausência de atualização, né, da prática adequada do comitê gestor do PASEP e do próprio Banco do Brasil, que deixou o rico dinheirinho de vocês, que foi ali legado de 77 a 88, parado, digamos assim, com uma atualização pífia da conta vinculada ao PASEP. Acontece que a jurisprudência mostra que, na hora de debater se aquela conta vinculada deveria ser atualizada e quanto seria, geralmente é improcedente. A gente tem 3, 4 casos no máximo no país de êxito. E são milhares de ações do PASEP. Então, por que eu estou falando isso dessa forma, talvez drástica, né? Porque em 2024 o pessoal requentou esse debate do PASEP. E por que requentou o debate do PASEP? Não foi obra de um e dois, foi obra da Advocacia Nacional. Né? Requentaram esse debate do PASEP, porque no ano de 2023, salvo engano, foi muito recente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento que já tinha. Então, ele colocou lá, criou um tema específico e julgou o seguinte posicionamento. São 3 itens. Primeiro, se você vai fazer, vou falar de forma simples, mas é basicamente isso. Se você vai fazer a ação do PASEP, saiba que a competência judicial para se avaliar a ação do PASEP está na Justiça Estadual. Então, o STJ posicionou-se quanto a isso. Competência para entrar com a ação, Justiça Estadual, e não a federal. Segundo ponto, o prazo para se avaliar as incorreções de depósito do PASEP, eles têm início da data em que o servidor percebeu a defasagem. Aí entra o comércio da advocacia, porque entra muita tese. Né? Então, o que eu vou posicionar, e que o STJ fala, é que, na verdade, é da data do saque. A data que você conheceu que aquele valor podia estar defasado, a data que você sacou ou recebeu de alguma forma. Daquela data em diante, no máximo em 10 anos, se a gente conseguir provar na ação judicial que houve erro de gestão, que a defasagem foi decorrente de erro administrativo do Banco do Brasil. Para provar isso, precisa de perícia técnica contábil. E mais, o perito técnico contábil tem que apurar e tem que apontar para o juiz que aqueles valores estão defasados, primeiramente, e que estão defasados por erro do banco. E aí é que está o pulo do gato, como diz os meus colegas. Né? Você pode até verificar a defasagem. Esse cálculo a gente faz com muita facilidade. Tem já tabelas aí, até na internet tem tabela para apurar você mesmo a própria defasagem.
mas apontar o erro do Banco do Brasil é um aspecto técnico que perito algum vai conseguir colocar ou vai ter coragem de colocar. E aí, por esse motivo, eu imagino que ocorreram, né, nos últimos 15 anos e tem ocorrido a improcedência dessas ações. E aí, mais uma vez, terceiro bloco do por que eu estou sendo drástico em falar isso. Porque aí a posição da advocacia sindical nacionalmente olha, a gente faz a ação em relação ao PASEP, porque isso é um direito de vocês de pelo menos questionar essa defasagem. Mas existe um risco muito grande de perda. E aí, se eu atribuo a ação 100 mil reais, por exemplo, 200 mil, tem ação de $500 mil, a gente conhece de tudo aqui no mercado. Eu sujeito a quem entrou com a ação a um risco de pagar 10% desse valor. E aí, se eu faço isso, sem vocês terem conhecimento, que vocês vão pagar, se perderem 50 mil, 20 mil, 10 mil que seja, né, é uma responsabilidade. Eu corro o risco de ser irresponsável. Então, essa é a posição da advocacia sindical no país. A maioria de nós está fazendo o quê? No máximo, a gente faz uma ação coletiva. E aqui na Aspulv a gente fez uma ação coletiva, e nessa ação coletiva ela contemplará, se houver êxito, a todos os sindicalizados. Nessa ação coletiva, a gente faz os mesmos questionamentos de uma ação individual, em que há defasagem, coloca alguns extratos em amostragem. Eu até adiantei com um perito contábil, um assistente técnico, para que demonstrasse a defasagem, como é que ocorreu, os cálculos direitinho. Então, a gente apresenta isso previamente, mas vai ficar o critério do perito nomeado e do juiz compreender aquelas alegações como verdadeiras, como concretas. Então, é isso. A Aspulv está defendendo o direito de vocês em relação ao PASEP, mas vai levar muito tempo. Vai levar muito tempo mesmo, porque são ações demoradas, né? A tramitação nas varas cíveis aqui, e em Minas Gerais inteira, é demorada. Agora tem outro aspecto. Eu sei que a gente apura bastante, que muitos servidores ingressaram com ação individual. Os que entraram com ação individual não se beneficiarão da ação coletiva, porque isso diz a lei, não é por vontade minha jamais. Quem entrou com ação individual, se tiver êxito, maravilha, vai levar ao êxito. Se tiver perda, vai ficar com a perda. Se a gente tiver ganho coletivo, só os que não entraram com ação individual, os que estão vinculados às Aspulv, vão ter o ganho coletivo. Se a gente tiver perda, vocês não vão levar nada, nem prejuízo. Essa é a grande vantagem da ação coletiva. Não passar para vocês prejuízo algum. Tá bom? Então, esse é o aspecto da ação do PASEP. Está em tramitação a ação coletiva, não recomendo ação individual, por uma questão de responsabilidade com a renda de cada um aqui, mas vocês são livres e se tiverem vontade de entrar com ação individual, tem muita gente oferecendo, gente muito competente, né? Eu, inclusive, aqui na Aspulv, se vier procurar, eu ofereço a ação individualmente, por dentro da Aspulv, para afiliado, mas não recomendo, tá bom? É isso. O que significa dentro de 5 anos? Porque sim. você falou várias vezes, perde o direito depois de 5 anos? Isso. Em relação ao PASEP, só frisar, é de 10 anos o prazo prescricional. Da data em que o servidor recebeu na conta bancária lá o valor do PASEP, você tem até 10 anos para entrar com a ação, senão perde a possibilidade, né, de se obter o direito. Pode até entrar com a ação, mas o juiz vai julgar improcedente porque não cabe mais discussão, prescreveu. Quando eu falei de 5 anos, frisando aqui, os direitos da carreira. Tem um decreto da administração, que rege a administração pública nacionalmente, que é de 32, que ele fala isso, né? Da data do fato, da data da violação do direito, se decorrer mais de 5 anos, regra geral, né? Mais de 5 anos, aí prescreve também o direito. Em relação aos direitos da carreira. Fazendo essa parte aqui, né? O PASEP é uma coisa, o direito da carreira é outro. Tá bom? É isso, gente. Então, agradeço demais vocês participarem. Bom, Caio, será que tem alguém aí de fora do campus aqui? Alguém? Não, né? Se a gente quisesse fazer alguma pergunta, de Rio Paranaíba, não, né? Não tem. E de Florestal?
que queira fazer alguma pergunta, porque a gente já está partindo para o encerramento. Não é? Então, pessoal, antes de fazer o encerramento, vou perguntar para a Ângela, porque tinha uns informes que ela queria dar, e então acho que nesse momento ela pode passar esses informes e então a gente caminha para o encerramento, ok? Sobre esse assunto que foi tratado aqui hoje, né, equiparação e a não cobrança da Previdência, o Andes, que é o nosso sindicato nacional, durante essa... Aí eu vou falar só desta gestão, tá? Tem proposto algumas ações, alguns encontros. Ano passado, em novembro, se não me engano, foi 22 ou 23 de novembro, aconteceu, né, eles estão chamando de jornada, foi a segunda jornada, a primeira aconteceu em 2022, que tratou especificamente dessa questão da não contribuição mais, né, dos aposentados à Previdência e da questão da equiparação da carreira. Agora, 7 e 8 de novembro, vai ter um novo encontro em Brasília para aprofundar essa discussão, especificamente sobre a questão da equiparação da carreira. Isso tem sido uma demanda do Andes junto ao governo federal, tá? E a gente aqui, preocupados com essa questão, e não só com essas, né, porque a gente está criando, né, também o GT, o Grupo de Trabalho de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria. Não é um GT de aposentados, é assuntos de aposentadoria, diz respeito a nós, mas também aqueles que irão aposentar, se é que a aposentadoria vai continuar existindo. Então, a nossa ideia é, fim de novembro, no mais tardar, primeira semana de dezembro, a gente ainda vai fechar isso com a diretoria. A gente está realizando um novo encontro aqui, talvez um café cultural, um chá à tarde, para a gente formalizar, né, a criação deste GT. Todos vocês já estão convidados a participarem desse grupo de trabalho, é importante vir, importante trazer as demandas, porque não adianta, o grupo de trabalho não é um grupo da diretoria, é um grupo dos sindicalizados, né? Tem muitos anos que esse GT não existe mais na Aspulv, e essa gestão, né, que é uma continuidade da gestão passada, tem preocupado muito com essa questão das nossas perdas, né? E, por último, a gente vai ter agora, a partir das 15h30, uma assembleia com pauta única, que é o nosso regimento, atualização e modernização do regimento da Aspulv. Esse regimento, ele foi, o Luiz pode me corrigir se eu estiver equivocada, porque foi a gestão dele como presidente, nós deixamos de ser uma associação e passamos a ser um sindicato. Então, em 1990, foi proposto, né, foi aprovado em Assembleia Geral, né, um regimento. Esse regimento foi atualizado em 1992. Acredito que a grande maioria de nós temos esse caderninho, né, do regimento, e há mais de um ano nós estamos estudando esse regimento, discutindo esse regimento, atualizando esse regimento, né, e a assembleia que vai acontecer agora com ponto único, que é a atualização e modernização desse regimento. Foi uma discussão muito profunda, nós estudamos muito, foram várias reuniões de diretoria, conselho deliberativo, conselho de representante, para chegarmos a uma proposta que está disponibilizada no site da Aspulv. Então, a gente convida a todos, né, para participarem da assembleia. A lista de presença pode rodar aqui, mas ela vai ficar ali. Tá? Nós precisamos de quórum para essa assembleia, que se não tiver quórum, a gente não conseguimos realizar a assembleia. Então, quem puder permanecer pelo menos mais um pouco,
né, assinar a lista de presença para nos ajudar nessa discussão. Quem não puder, a gente também entende, né, mas quem puder permanecer, assinar a lista de presença, a gente agradece. Gente, então, assim, a ideia, né, que nós estamos tentando fazer, colocar em prática, é de que os aposentados continuem nas PUV. Né? Assim, a gente tem que continuar aqui, e mais do que nunca. Como a Ângela falou, o ANTS está organizando as jornadas de discussões sobre a aposentadoria, porque é muito sério. É difícil de entender até. É tanto que, assim, eu fui pelo sindicato na segunda jornada no ano passado, e eu creio que esse ano a Ângela deve ir nessa terceira. São discussões, assim, amplas, difíceis, né? E essas questões aqui colocadas por exemplo, quem se aposentou como adjunto, ficou como adjunto. Por exemplo, quem se aposentou hoje como titular, se surgir uma nova carreira, como é que fica? Vai congelar? Então, assim, é uma luta que, se a gente não tiver organizado, se a gente não tiver aqui, juntos, tentando entender, ajudando uns aos outros a entender, eu fico pensando, o Cal colocou tantas informações, e assim, eu juro para vocês que eu entendi, talvez eu entendi 30%, né, das muitas questões. Essa coisa do que é específico do pessoal do Colune, do EBTT, que é específico de quem se aposentou em 2012, quem entrou em 2003, é muito complexa. Então, assim, gente, eu gostaria de fazer um convite, e não é nem um convite, é fazer isso, dizer, o sindicato é nosso, precisamos estar aqui. Né? E aí, como a Ângela já falou, nós vamos tentar ainda esse ano fazer um encontro cultural, onde, sei lá, a gente pode contar nossas histórias, não é, professor? Que eu estava contando. O Edgar, no encontro passado, tocou muita sanfona. Então, assim, vamos estar aqui. O sindicato é nosso. E é aqui que a gente tem que estar. Né?